Boa noite a todos. É novamente com muita alegria que estamos reunidos, dando sequência a nossos encontros de reunião virtual do Lar de Teresa, e agradecemos muito a presença de todos que estão aqui conosco. Nós, como todas as segundas-feiras, fazemos nosso estudo alternado do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E nessa oportunidade estaremos estudando uma passagem do Livro dos Espíritos. Quem trará a reflexão é a nossa irmã Geisa Jordão, do Centro Espírita Maria Angélica. Geisa, seja bem-vinda para dar a sua saudação inicial. Boa noite, meus queridos irmãos de Ideal Espírita, internautas. Meus agradecimentos por esse momento de muita alegria em nosso coração, que é o estudo. Dando sequência ao nosso encontro, nós faremos então a nossa página inicial e a nossa prece. A página inicial do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ante a bênção do corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo, disse Paulo, a primeira carta aos Coríntios. A pretexto de atingir a virtude, não menosprezes o corpo que te auxilia a conquistá-la. O veículo orgânico para o espírito reencarnado é a máquina preciosa, capaz de ofertar-lhe às mãos de operário da vida imperecível o rendimento da evolução. A quem lhe condene as peças enobrecidas, a ferrugem destruidora. São os irmãos que se deixam vencer pelas teias da inércia ou pelo bolor do desânimo. Conhecemos aqueles que lhe relegam a engrenagem, a perturbação e a desordem. São os companheiros que preferem o desequilíbrio e a intemperança para conselheiros de cada dia. Observamos frequentemente os que lhe arrojam as possibilidades ao fogo devorador. São os amigos voluntariamente entregues a furiosas paixões que lhe devastam a mente. Anotamos ainda aqueles que lhe cedem a direção a malfeitores confessos. Temos, nessa imagem, todos aqueles que se comprazem com os empreiteiros da delinquência a desenvolverem lamentáveis processos de obsessão. Preserva o teu corpo, a feição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência. Bendizendo o templo de recursos físicos em que te situas, passarás sobre a terra, abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor em celeste exaltação, à alegria imortal. Emmanuel. Queridos amigos, convidamos a todos nesse momento para nos unir em pensamento no ideal do bem, agradecendo imensamente a todos esses queridos benfeitores que aqui conosco estão, nos dando muita orientação, muita coragem, sustentação, mas agradecendo principalmente a nosso Pai pela oportunidade sublime da reencarnação, de estarmos aqui na Terra em condições de nos melhorar, trabalhando, oferecendo o nosso labor àqueles que precisam, unidos com o ideal mais amplo do bem e da caridade. Que o Senhor nos ampare neste momento, estejamos convosco em pensamento, em atitudes, com todo o nosso coração. Graças a Deus. Vamos convidar, então, a querida amiga Geisa para retornar com as suas reflexões da noite sobre o tema. Bem, meus queridos amigos, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. E hoje nós temos algumas questões muito importantes para a nossa reflexão. Então, essas questões do Livro dos Espíritos, elas fazem parte do estudo Retorno à Vida Corporal. Está no capítulo 7º. Então, as questões são 367 a 370.
Então, meus amigos, vamos pensar em nós. Nós estamos encarnados. Nós já tivemos muitas experiências e agora nós estamos nessa existência compartilhando esse estudo, compartilhando tantas coisas maravilhosas, não é? Então, há necessidade de estarmos aqui. Nós estamos aqui para progredir, para aprender. Então, estamos aqui por uma necessidade. Assim como aqueles que já retornaram ao mundo espiritual, retornaram também por uma necessidade. É necessário que eles estejam lá, construindo, né, novos conhecimentos, aprendendo, se comprometendo com novas construções no bem para o trabalho futuro, e nós aqui estamos na experiência também que nos é necessária no nosso progresso e na nossa evolução. Então, vamos à nossa primeira questão. Essa nossa primeira questão, ela é muito importante, porque é a base das outras, né? Essa é uma didática, né, pedagógica do nosso querido Allan Kardec. Ele faz uma questão que é uma questão mais geral. E depois ele se aprofunda nas questões seguintes. Então, a questão 367 diz assim: ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? Se identifica. Então, essa palavra, esse verbo, né, identificar, normalmente quer dizer, né, igualar-se. Será que é assim? Fica igual? E os espíritos vão nos responder. A matéria é apenas o envoltório do espírito, né? Então, nós estamos encarnados, revestidos por uma matéria, por esse corpo, não é? Que nos abriga. Como a roupa é o envoltório do corpo. Ao unir-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, veja que, né, os espíritos já são bem claros, fazendo aí uma diferença, mostrando que os atributos são do espírito. Então, Kardec ele vai dar aqui agora vai desenvolver mais esta questão, para que a gente, né, se aprofunde no assunto. Então, na 368, são poucas questões, né? Vale muito a pena a gente realmente passar por todas elas. As faculdades do espírito são exercidas com total liberdade após a sua união com o corpo? Será que nós podemos ter essa liberdade total? Até que a gente gostaria, não é mesmo? Mas não é bem assim. Cada um de nós tem um compromisso nessa experiência. E nem sempre, não é? Nós estamos de posse, né, de um corpo que nos permite fazer muitas coisas. Né? Vai depender da necessidade que o espírito tem, né? E mesmo com um corpo, vamos dizer, perfeito, funcionando tudo direitinho, nós temos limitações. Nós não podemos acessar tudo que desejamos nos nossos arquivos da alma. E muitas vezes nem podemos, nem nos é permitida essas lembranças, né? Então, não são permitidas essas lembranças para nós. Vamos ver o que os espíritos nos respondem. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, veja bem, a nossa matéria, ela está de acordo com a nossa necessidade. Então, muitas vezes, nós temos graves limitações para que a gente desenvolva outras potencialidades. Nós temos que desenvolver, nós temos que crescer, né, em outros âmbitos, em outras situações da nossa vida. Então, muitas vezes, né, nós pedimos no departamento de reencarnação, tão bem estudado, não é? No livro Memórias de um Suicida,
que a gente estuda com detalhes, nos livros de André Luiz, aquela série maravilhosa de André Luiz, nós vamos compreender, né, naqueles departamentos de reencarnação, como esse corpo vai ser moldado de acordo com a nossa necessidade. Então, Kardec vai um pouquinho mais, né, que o professor, né? E o professor diz assim, 368A. De acordo com isso, o envoltório material, o corpo, seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Olha, os espíritos respondem, sim, muito opaco. Então, veja bem, se a gente pega um vidro, não é, opaco e o coloca, né, em direção à luz, essa luz não vem com todo o seu esplendor. Ela não vem. Né? A gente vai enxergar embaçado. Então, os espíritos dizem isso, muito opaco. Então, veja bem. Kardec vai, né, dar uma explicaçãozinha também muito interessante, porque Kardec vai dizer que é como se nós mergulhássemos num charco lodoso, né, e tivéssemos dificuldades para nossa movimentação nesse charco. E há também umas metáforas, né, que são usadas, uma dessas, né, metáforas é a do escafandro, que o mergulhador, quando ele precisa, né, mergulhar no mar, em profundidade, né, ele vai usar essa vestimenta impermeável, mas ele não consegue se mover, né, se movimentar, como se nós estivéssemos mergulhando em uma piscina ou num lugar raso. Mas esse mergulhador, dentro desse escafandro, ele pode sim, né, nas profundezas do mar, encontrar pérolas, estudar maravilhas, né? Fazer pesquisas, mas ele está, de alguma forma, né, impedido, né, de fazer tudo aquilo que ele até gostaria, mas está limitado àquele escafandro. E isso é mais ou menos conosco, né? E nós temos grandes exemplos, né? Nós temos aqui, eu separei alguns exemplos aqui para a gente dar, para a gente lembrar, né? Primeiro, a própria Dona Ivone Pereira, que a Dona Ivone Pereira é uma professora para nós, né? Uma grande instrutora. Seus livros são muito reconhecidos, muito estudados dentro da doutrina espírita. Então, e devem ser mesmo, né? Então, Dona Ivone, ela tem, assim, umas passagens que nos servem muito de estudo, é claro, mas de compreensão para as nossas próprias limitações. No livro Recordações da Mediunidade, não é? Ela vai nos trazer informações muito preciosas. Tal como hoje, quer dizer, ela já tinha uma idade já avançada, tal como hoje nos avaliamos, consideramos-nos testemunho vivo do valor do espiritismo na recuperação de uma alma para si mesma e para Deus. Então, veja que ela vai nos dizer que ela sempre sofreu muitas dores. Então, veja bem, muito mais do que aqui fica relatado, podemos mesmo dizer que nossa vida foi fértil em dores, lágrimas e provações desde o berço. Então, ela tinha aqueles episódios, né, de catalepsia, períodos onde ela, né, ficava em situação que parecia morta, inclusive aos 29 dias de idade. Então, ela sofreu esses processos todos durante a vida toda, enxaquecas, dores de cabeça, né? Muitas dificuldades materiais. Mas nada disso impediu Dona Ivone de nos trazer obras instrutivas, significativas e maravilhosas para todos nós. Então, veja que quando nós
né, aceitamos, como diz Emmanuel na leitura inicial, nós temos que agradecer muito ao nosso corpo, que nos permite, né, estarmos aqui agindo dentro das possibilidades, né, que todos temos. Então, isso não impediu, né? Então, limitou, com certeza, muitas ações, né? No entanto, ela desenvolveu muitas outras habilidades, né? A sua mediunidade grandiosa. Então, Dona Ivone é um exemplo de quem lutou muito, não é? E venceu, com certeza absoluta, pelos benefícios, né? Inclusive, né, a grande obra Memórias de um Suicida, nós vamos ter no departamento reencarnatório, departamento de reencarnação, os passos, né, que todos nós passamos quando estamos no mundo espiritual, né? Como é moldado o corpo que nós vamos ter aqui, não é? O que é mais significativo, né? O que é mais importante, a linha mestra, né? Nossos pais, as nossas tendências, tudo isso nós vamos trazer. Tendências para as artes, tendências para, né, a culinária, que também é uma arte, né? As nossas qualidades, né? E aquela vontade mesmo de desenvolver mais as nossas qualidades morais, as nossas qualidades, né? Os nossos atributos morais, os nossos atributos intelectuais, né? Porque nós precisamos desenvolver essas duas asas, nós precisamos crescer. Então, aproveitar a oportunidade, como ela se apresenta. E hoje nós temos aí um auxílio gigantesco da medicina, né, que nos ajuda muito a vencer dificuldades que nós trazemos, né? Então, meus irmãos, nós temos muitas oportunidades, né? Então, nós vamos observar que a limitação é na expressão maior, né, do nosso espírito. A gente nem sempre consegue se expressar totalmente, não é? E não determina, é claro, já sabemos, o corpo ele não determina os atributos são do espírito, ele pode limitar, né? Ele pode impedir a manifestação pela deficiência dos órgãos, não é? Assim como a deficiência visual, a deficiência auditiva, né? Nós temos várias dificuldades reencarnatórias, não é? E muitas vezes nossos órgãos estão comprometidos. Então, isso é preciso, por isso que a Dona Ivone vai dizer o quanto o Espiritismo, né, ajudou, como tem ajudado a todos nós que enfrentamos várias dificuldades, vários problemas, não é? Então, o Espiritismo vem nos mostrar que a vida continua, né? Agora, encarnados, esta vida aqui, essa experiência é muito importante para nós. Cuidar do corpo, da mente, fazer trabalhos que possam ajudar a todos os nossos irmãos, trabalhar com fidelidade ao Cristo, seguir os seus ensinamentos, colocar em prática tudo aquilo que a gente vem estudando e aprendendo na doutrina espírita. É a prática, a gente tem que colocar isso em prática, não é? E como a gente não fica feliz, né, quando nós ajudamos alguém? Da mesma forma que quando alguém nos ajuda e nós nos sentimos bem, aquela pessoa também se sente bem pelo ato que fez. Então, a prática é fundamental para nós, não é? Então, ao reencarnarmos, temos na nossa estrutura, não é? Aquilo de que necessitamos, né? A gente pode não concordar, né? Mas é justo. A lei de Deus é soberana. É de justiça, mas é de bondade. É de amor. Ninguém reencarna para não dar conta. Não existe isso. Todos nós reencarnamos para dar conta. Temos os nossos guias espirituais, nossos mentores familiares, amigos, né? Muita gente aí nos socorrendo, nos ajudando, nos estendendo
né, as suas mãos. Então, quando reencarnamos, precisamos de algumas metas, não é? O que nós desejamos quando nós estamos aqui, nesse mergulho, né? Buscar novos conhecimentos. Nada de ficar, né, vendo a vida passar, não pode, né? Nós temos que aproveitar o nosso dia, né? Nós temos que aproveitar para estudar, trabalhar, buscar, né? Desenvolver nossas habilidades. Então, todos temos muitas habilidades, precisamos desenvolvê-las, né? Colocá-las em prática, né? No âmbito intelectual, moral, né? Quantas possibilidades novas, quantas oportunidades na família, desenvolver o amor, desenvolver o perdão. Gente, como a gente precisa aprender, né, a perdoar e também a pedir perdão, né? Porque às vezes a gente também é orgulhoso, tem dificuldades, né, com essas atitudes, mas que nos fazem muito bem mesmo, não é? Não sermos precipitados, compreender o outro que está sofrendo, nunca diminuir a dor do outro, porque toda dor dói. Ela pode ser para nós, eu tiraria de letra, mas será mesmo? Né? Mas toda dor dói. Então, escutar com paciência aqueles que estão enfermos, sermos compreensivos com aqueles que nos dão trabalho, porque eles estão nos ajudando a desenvolver também a paciência, não é? Sermos misericordiosos. Então, daí passamos para 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos, um pouco parecida, né? Mas a Kardec ele é um professor, ele quer, né, saber mais e mais. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos. Com a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Muitas vezes nós, né, necessitamos reencarnar, né, em corpos que apresentam grandes limitações ou que venham a sofrer depois, né? Então, nós vamos lembrar de quem? Do gigante deitado, né? O Jerônimo Mendonça, foi palestrante, né? Ele adquiriu depois um reumatismo gravíssimo que acabou danificando as suas articulações e ele, né, ficou mesmo numa cama, mais tarde veio a ficar cego e foi muito amigo de Chico Xavier. Né? A gente eu assisto os estudos dele pela internet, o YouTube tem palestras dele. Um bom humor, uma pessoa incrível, fundou creches, fundou centros espíritas, trabalhou na divulgação da doutrina espírita pelo Brasil inteiro e naquelas condições. Então, veja que, às vezes, nós adquirimos a doença ao longo, né, da nossa vida. Trouxe um outro exemplo para nós, esse exemplo é lá de Minas Gerais, né? Quem conhece Ouro Preto, quem já visitou as cidades históricas, com certeza. E quem já estudou também a história do Brasil, com certeza já apreciou muitíssimas obras de Aleijadinho, não é? Aleijadinho, eu até anotei aqui algumas coisas do nosso querido Aleijadinho. Ele nasceu em Vila Rica, e lá em Vila Rica, Aleijadinho também viveu um período sem problemas. Né? Ele foi ficar doente e ele contraiu a lepra, mas ainda não há certeza. Os biógrafos não confirmam que realmente foi a hanseníase. Alguns dizem que foi um reumatismo que também foi diminuindo, não é, a sua capacidade
né, a sua capacidade motora, mas ele teve perdas, né, de dedo, né, doenças que foram, né, degenerando o corpo físico, né? Então, não se sabe com precisão o que foi. Só que a doença, aos poucos, o deformou, né? Então, ele foi... O nome dele é Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa. Escultor, entalhador, arquiteto, gente, e muitas outras, né? Muitas outras experiências ligadas à arte. Mineiro, né? Nasceu numa época que nós sabemos que foi uma época muito difícil para o Brasil, da Inconfidência Mineira, né? Todo aquele movimento nas cidades de Minas, principalmente em Vila Rica. Ele é o maior representante da arte sacra barroca do Brasil, o maior. Obras em pedra de sabão e madeira, distribuídas em várias igrejas mineiras, como os 12 profetas, no adro da Igreja do Senhor, Bom Jesus, do Matozinhos, em Congonhas do Campo. Olha, que lindo, né? Já tivemos a oportunidade de visitar, né, essas igrejas e conhecer essas obras de perto de Aleijadinho. Então, veja que quando ele estava já bem comprometido, sem os dedos, né, ele pedia que amarrassem em suas mãos a machadinho, o cinzel, para que ele continuasse a sua obra. Então, aquilo era amarrado, enfaixado na mão, para ele continuar as suas obras. Então, veja que a limitação do corpo físico não limitou a sua criatividade, em momento algum. Em momento algum. Então, veja que nós, olhando para o nosso corpo, nós devemos agradecer muito a Deus pela oportunidade de não termos tantas limitações e termos tempo para fazer nossas criações, nossas oportunidades no bem. Porque, veja, quando a gente olha uma obra dessa, a gente vai às lágrimas de emoção, né, de saber que um espírito daquele, né, uma pessoa maravilhosa, com uma sensibilidade incrível, né, construiu obras tão ricas e que estão aí para sempre, né? E nós também vamos nos lembrar, né, do Amazonas Hércules. Nós tivemos a oportunidade de escutar um estudo dele na nossa casa, no SEMA, e ficamos encantados pelo bom humor, pela sua voz, pela alegria de viver. Então, nós temos tantos exemplos, mas dentro da física, dentro da química, dentro das ciências, em todas as áreas, né, do intelecto, em todas as áreas de descobertas das ciências, nós temos grandes exemplos de que muitos irmãos reencarnaram com dificuldades, no entanto, venceram tudo isso e deixaram aí legados maravilhosos. O nosso querido Mileco, meu Deus, suas músicas, seus poemas, seu trabalho maravilhoso na doutrina espírita, não é? Então, nós temos aí grandes nomes para nós nos lembrarmos, né? Então, Kardec vai dizer, na 370, pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, veja que espetáculo, não é? Então, nós temos, eu gosto muito desse caso, tá, gente? Ele está no livro Céu e Inferno, e é de Marcel, esse menino entre 8 e 10 anos, está no capítulo 8º das Expiações Terrestres. Esse menino Marcel, depois vocês leiam, porque o texto é muito rico, mas não dá para nós lermos agora. Ele
desencarnou bem jovem, né? Desencarnou com essa idade aí, 8, 9 anos, ele vai desencarnar, e ele vai, então, à Sociedade Espírita e dar um testemunho. Ele tinha uma doença também, ele foi abandonado bebê, porque ele nasceu completamente deformado. Completamente deformado. Então, ele foi abandonado e ele só tinha mesmo o carinho de um médico. E ele vivia nessa enfermaria, numa casa de repouso, no hospital, onde ele foi, né, abrigado. E ali, ele, diante das maiores dores, ele era silencioso. Nunca se queixou absolutamente de nada. Nunca se queixou. Tomava remedinho para dor, para não incomodar ninguém. E assim ele viveu todos esses anos. Quando ele vai dar seu testemunho, né, na Sociedade Espírita, né, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que outrora, ele tinha se comprometido muito com a lei divina. E então ele havia reencarnado e teve uma vida longa com esta mesma deficiência. Ter esse corpo todo contorcido, né? Precisando pedir esmolas. Então, ele teve toda essa dificuldade. Mas, nesta última existência, onde ele ficou nesse hospital, ele não devia nada. Ele escolheu esta reencarnação para ser testemunha do amor de Deus. Então, ele quis mostrar naquela enfermaria de doentes tão gravíssimos que era possível suportar o que ele suportava. Então, ele reencarnou com exemplo. Então, veja, para a gente não criar aquela ideia também, né, de que todas as pessoas que têm grandes deficiências estão devendo muito. Não é assim, né? Nós não podemos ter julgamentos, nós podemos estudar os seus exemplos. Os seus exemplos, né? Como Marcel, que desde o dia que eu li, eu fiquei impressionada com esse menino, né? Que não precisava, mas ele quis ajudar aqueles que ficam muito tempo nas enfermarias. No entanto, ele não precisava desta reencarnação, porque ele já estava, né, livre, mas ele quis para se depurar mais ainda. Foi uma escolha dele, não é? Então, a gente observa aí que, às vezes, reencarnamos também porque queremos, por missão, por escolha, para sermos exemplos, não é? E nos colocamos assim. Na 370A, que finaliza o nosso estudo, sendo assim, a diversidade das aptidões entre os homens se deve unicamente ao estado do espírito? Unicamente não é o termo exato. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito. Veja que os espíritos deixam isso muito, muito bem claro. Que pode ser mais ou menos adiantado. Mas é preciso que se leve em conta a influência da matéria. Sim, já que ela limita as ações, né? Que entrava com maior ou menor intensidade o exercício de suas faculdades. E aí Kardec, né, ele vai falar que, né, nós somos no espírito e trabalhamos em movimento, e o corpo é o nosso, né, a nossa vestimenta, né? Essa graça divina que o Senhor nos concede, que devemos respeitar, amar, cuidar, né? Sermos gratos. Né? Imaginem todos esses espíritos que já passaram por aqui e hoje estão em esferas superiores, quanto esses espíritos não agradecem as experiências na carne, não é mesmo? Então, nós vemos aqui, né, o Kardec vai dizer dos gênios, dos artistas, dos poetas sábios, né? Não são o que são porque suas faculdades não tiveram seu princípio nos órgãos. Eles são porque eles têm os atributos do espírito. Não são poetas, não são escritores, não são artistas, porque isso está no órgão. E aí ele vai lembrar, né, Vicente de Paulo, né?
espírito mínimo, que serviu tanto ao Cristo. Então, as suas qualidades morais são atributos do espírito, não é? Então, não foram os órgãos que fizeram com que ele, não é, fosse essa alma generosa que ele sempre foi. Então, meus queridos amigos, vamos agradecer muito a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, pelo corpo que o Senhor nos forneceu, e que é de acordo com nossa escolha, com nossa necessidade, e vamos aproveitar ao máximo essa experiência reencarnatória. Muita paz e recebam todos o meu abraço fraterno. Obrigado, Geisa. Nós agradecemos essa sua disponibilidade carinhosa, o atendimento ao nosso convite e, por mais uma vez, ter nos brindado com a sua exposição consistente e oportuna. Agradecemos também a todos que nos honraram com a sua presença até agora. Queremos convidá-los para, na próxima segunda-feira, no mesmo horário, estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, onde abordaremos o tema Caráteres do Verdadeiro Profeta. O expositor será o Aloísio Gigino, integrante do Lar de Teresa. Então, nesse momento final, nós iremos realizar nossa prece de encerramento. Pedimos a todos que, mais uma vez, sintonizem conosco nesse momento de oração, pedindo aos espíritos superiores que envolvam a todos nós, agradecendo imensamente, como colocou a Geisa, pelo nosso corpo físico, instrumento divino que nos proporciona realizar as tarefas necessárias enquanto encarnados. Com esse sentimento de gratidão, de paz e de muito carinho que nos envolve, esses benfeitores espirituais possam ser convertidos em vibrações de bem e de amor, e essas vibrações possam atingir os corações daqueles que se encontram em momentos de dificuldade, em sofrimento, nos leitos de hospitais, nas ruas, nas casas carcerárias e até nos lares, refazendo as suas energias, trazendo a renovação da fé em Deus e da fé em si próprios, para que possamos vencer essas dificuldades internas e sairmos de nossa encarnação vitoriosos sobre elas, renovados, melhores do que entramos, com aquele sentimento de dever cumprido, com aquele sentimento de que podemos vencer quando confiamos em Deus, confiamos em nós mesmos, sob a orientação desses benfeitores queridos que estão conosco a todo momento. Que o Senhor nos ampare, hoje e sempre. Graças a Deus.